Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Eu vou começar hoje com você a estudar o livro de Hebreus. Gente, é uma série de gravações, né? Então, ó, 3 vídeos com a mesma camisa, porque eu nem levantei do lugar. Mas é o seguinte, eu comecei a estudar Hebreus há pouco tempo. Vou até pegar minha agenda aqui, onde eu estou anotando. E uma coisa que eu achei, assim, fantástico foi em perceber como que o texto de Hebreus fala pra gente hoje, né? E como tem coisas importantes em Hebreus que precisam ser olhado assim, com um pouco mais de calma, um pouco mais de calma. E é isso que a gente vai fazer. Por que eu escolhi Hebreus? Simplesmente porque Hebreus é um dos textos mais ignorados do mundo, né? Hebreus quase nem entrou na Bíblia, mas ele tem muito conteúdo relevante pra gente. Então, o estudo não vai ser aqui, vai ser lá no meu computador, porque eu fiz uma introdução, que o que vai acontecer hoje é uma introdução a Hebreus, e no próximo vídeo a gente já começa versículo 1 e versículo 2, e eu vou tentar fazer no versículo 3. Mas provavelmente vai ser versículo a versículo. Para que eu vou fazer assim? Para que você consiga pegar o máximo de conteúdo, entende? Porque tem muito conteúdo. Um versículo vai ser dividido em 2 ou 3 partes, num vídeo só. Então você precisa prestar bastante atenção. Para que você preste bastante atenção, você não precisa pegar a sua Bíblia. Eu usei para fazer esses vídeos, todos os vídeos de Hebreus que eu vou fazer, eu usei a ACF, ó, fiel, e eu usei a NVT para ficar mais claro o texto. Então, se você quiser conferir, confere, não tem problema. Agora, se você não quiser conferir, não vai fazer diferença para você, tá? Então fica à vontade. O primeiro vídeo vai demorar um pouquinho, vai ser um pouco mais longo, porque é uma introdução com muito conteúdo. E para você entender o restante do livro, esse muito conteúdo é importante, não tem jeito, né? E eu estou relançando o vídeo, eu já tinha feito, eu ia dividir a introdução em 2, eu vou fazer de uma vezada só, porque eu tô doido para entrar no versículo 1 e no versículo 2 de Hebreus. Amém? Então, senta aí no cantinho e vamos embora logo pro vídeo, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só isso mesmo. Puxa a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, vamos passar aqui para nossa introdução ao tema hoje. E eu vou tentar ser mais rápido, porque realmente a introdução é muito grande, né? Na verdade, não é só uma introdução, é uma introdução, mais uns adicionais e para você entrar no clima de Hebreus, né? Então, eu vou tentar ser mais breve, mas o conteúdo está aqui, tá? Depois, se você precisar, eu mando os slides para você também. Mas vamos lá. A primeira coisa de Hebreus é que o autor dele é desconhecido, né? Apesar de que muita gente fala que é Paulo, mas quando você começa a ler, se você analisar os 4 primeiros versículos, você percebe que não é Paulo e que, se fosse analisar pela forma do texto, poderia ser até João, né? Porque ele fala muita coisa assim que você se identifica com João. Então a primeira coisa é que não é Paulo que escreveu, tá? É desconhecido, a gente não sabe. Foi antes de 70 depois de Cristo, antes da guerra, da destruição lá da cidade e tal. E foi num período de tribulação, né? E eu tenho 2 conclusões aqui sobre esse autor e essa data, né? Tem 2 possibilidades, que o autor era um estudioso, né, que sabia muito de teologia, ele sabia muito sobre o Antigo Testamento e até sobre o que tinha acontecido no Novo Testamento, já nos primeiros anos do primeiro século. E ele escreveu para, provavelmente, tá, gente? Judeus que tinham se convertidos, eles eram novos na fé e precisavam compreender como é que lidava com esse negócio de Jesus e da antiga forma de adoração que ele tinha. Então ele dá esse auxílio aí na carta. E a outra possibilidade eram que esses judeus estavam abandonando o cristianismo e sendo talvez enganados por judaizantes ou voltando para aquilo que eles achavam que era certo, né? Afinal de contas, pensa comigo, né? Uma pessoa que cresce, vamos supor, 70 depois de Cristo, né? Vamos supor que sejam 63 depois de Cristo. Uma pessoa que viveu 40 anos adorando a Deus de uma forma, vai ter dificuldade na hora de mudar. E quando muda,
qualquer coisa pode ser suficiente para ele voltar. Então, provavelmente ele tem esses dois destinatários. Ou eram novos convertidos, ou eram judeus que aos poucos iam abandonando. Isso pode estar acontecendo por causa de falsos profetas também, né? O autor, ele já nos primeiros versículos, gente, ele já luta contra a visão que tinha lá com o povo judeu de que a palavra de Deus era algo de Deus, mas não Deus, né? Era como se a sabedoria de Deus virasse a palavra de Deus, a palavra escrita ou a palavra falada, né? Que a gente sabe ela era comunicada, depois escrita. Então eles tinham essa ideia. Tem muito texto no Antigo Testamento que ajuda a conceber essa ideia errada sobre a palavra de Deus, sobre a sabedoria de Deus, né? Como Jó fala, né? Onde encontrará a sabedoria de Deus? Como se ele estivesse procurando o conhecimento de Deus, né? Aquilo que Deus sabia e não aquilo que era a sabedoria de Deus, como a gente vê com mais clareza no Novo Testamento, né? Então eles tinham dificuldade de saber que Provérbios, Eclesiastes e Salmos fala, né? E Jó também fala. Eles tinham essa dificuldade de identificar Jesus, identificar o Messias no Velho Testamento. Hoje a gente já não tem. A gente lê Salmo 2 e sabe que era Jesus. A gente lê Salmo 139 e sabe que era Jesus lá no versículo 19. Né? E tantos outros salmos que falam de Jesus. A gente vê Abraão falando com o anjo do Senhor, a gente já sabe que era Jesus. Mas na época era difícil, né? Era o início ainda, né? Eu peguei duas notas, uma da Bíblia de Genebra e a outra da Bíblia cronológica, a Bíblia de Estudo Cronológica da CPAD. Então, essa primeira nota vai ajudar a gente a entender sobre a possibilidade da época que foi escrito o livro, a carta de Hebreus, né? Ó, se a carta, se, veja que tem o se ali. Se, eu vou até pegar uma caneta aqui, peraí. Ponteiro. Se a carta aos Hebreus foi escrita durante o tempo de perseguição de Nero, se aos cristãos mais ou menos em 64 depois de Cristo, o sofrimento mencionado nesse texto aqui embaixo, que é o texto da NVT, né? Esse sofrimento pode ter sido causado por uma ordem de Cláudio para expulsar os judeus de Roma. Então, mais uma vez ressaltando que provavelmente eles estavam passando por perseguição. É uma possibilidade, né? Aí o texto está dizendo o seguinte: lembre-se dos primeiros dias quando foram iluminados. Olha essa linguagem, quando foram iluminados, né? Quando foram iluminados, já combatendo uma ideia, digamos, gnóstica disso aí, falando que essa iluminação é ser chamado pelo Espírito Santo a Deus, né? Mas ele já dando umas cutucadas, Hebreus desce a cutucada direto, né? Então, vou ler de novo que lembra os primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Quando eles foram chamados, né, eles passaram por esse sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Irmãos ajudando irmãos, né? Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabe que uma coisa interessante? Eu já sonhei que eu perdi tudo, cara. Quem nunca sonhou que já perdeu tudo? E o que você faria se você perdesse tudo? Ele está falando aqui que eles ficaram felizes em ter perdido tudo. Porque perder tudo não é a mesma coisa que perder a salvação, né? Então nós temos a certeza. E quando a gente passa por tribulação, a gente tem certeza que está fazendo a coisa certa. Sofreram com os que foram presos e também aceitaram com alegria quando lhes foi retirado tudo que possuía. Isso aqui já é deles, né? Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Então, Hebreus ressaltando sobre a salvação, que é eterna. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Esse ponto aqui é que deixa a gente pensar se Hebreus não foi escrito no momento de tribulação, que eles estavam abandonando a fé. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz, né? Próximo ponto aqui da cronológica, aplicação pessoal. Os judeus tinham dificuldade para aceitar essa mensagem. É o que eu falei, provavelmente novos judeus.
Embora tivessem buscado o Messias durante séculos e que estava na Bíblia o tempo todo e eles não tinham percebido, eles se limitavam a pensar e a adorar de forma tradicional. Essa forma tradicional, deixa eu voltar aqui, essa forma tradicional é a maneira antiga, né, do povo judeu adorar a Deus. Não reconhecia Jesus, não sabia direito, né? Seguir a Jesus parecia repudiar sua maravilhosa herança e as Escrituras. Com cautela e perguntas, eles ouviam o Evangelho, mas muitos o rejeitavam e procuravam eliminar essa heresia. Então, para muitos era heresia o fato de o Messias ter nascido pobre, ter morrido na cruz, né? Eles não tinham dificuldade, como eu já disse. Os que aceitavam Jesus, aceitavam aqui bem itálico, tá, gente? Ó, porque Jesus nos chama, né? Mas não está tão errado assim, não. Os que aceitavam Jesus como o Messias frequentemente se viam recair em rotinas familiares, tentado a viver uma fé híbrida. Eles ainda tentavam fazer as duas coisas, né? É por isso que o autor de Hebreus fala tanto de sumo sacerdote, usa tanto essa figura, essa linguagem, para explicar aos destinatários como a vida deles tinha mudado. Então, próxima nota, não tem nota. Temas principais de Hebreus, né? Que você vai ver em todo o livro de Hebreus, basicamente é isso aqui. Jesus é o sumo sacerdote, superior aos homens e aos anjos. Isso você já vê de cara. Eu diria que ele é o perfeito sumo sacerdote, porque o que ele fez foi perfeito. O sacrifício foi perfeito, foi completamente cumprido o que Deus queria, o que Deus tinha prometido, o que Jesus queria também. Então é a vontade de Deus e foi perfeitamente cumprida. Jesus é filho de Deus, é a afirmação da Trindade, e Hebreus fala disso também. Fala sobre a segurança da obra de Cristo. Muita gente, essa caneta some toda hora, muita gente acha que Hebreus fala sobre perda de salvação. Não fala sobre perda de salvação. Quando a gente chegar lá, a gente vai entender melhor. E fala também sobre ética e santidade cristã, sobre como viver após ser chamado ao Evangelho. Então isso a gente também tem. Por isso é um livro atual. Por isso é um livro que precisaria ser ensinado. O que mais eu tenho aqui? Temos duas principais doutrinas. Primeiro, da nova aliança, né? Mostrando que nós temos acesso a Deus a partir de Jesus, que Ele é o nosso sumo sacerdote. E depois a gente tem também sobre o Cristo como sumo sacerdote, né? Ele tenta reafirmar isso o tempo todo. Aqui eu queria ler o texto do 4,16, fala o seguinte, ó, assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça. As palavras que foram traduzidas aqui, elas dão a certeza, elas não colocam a dúvida, ó, você pode se aproximar sim ou não? Aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, aonde você vai receber ou não. Se você tiver pecado, você vai receber ou não? Onde receberemos misericórdia e encontraremos graça. Ou seja, é certo, não é duvidoso. A salvação em Cristo Jesus, ela é certa. Então a gente às vezes acaba caindo na onda aí de muita gente que fala que você perde ou que talvez você não tenha, não sei, né? Essa parte aqui é muito simples de entender, você vai ver muito no texto, então eu vou pular. Antes de continuar, você tem que curtir o vídeo, né? Você tem que fazer parte do canal. O canal Palavras em Chamas, ele é praticamente você. Eu faço tudo baseado no que vocês me passam. Então, curta o vídeo, deixa seu comentário, compartilhe com o irmão, faça parte do canal, lembre-se do grupo do WhatsApp. Não adianta colocar telefone aqui, gente. Eu não vou adicionar sem ter preenchido o formulário, beleza? E agora vamos passar para a segunda parte. E eu acho que eu vou ter que fazer esse vídeo em duas partes mesmo. Eu falei agora há pouco na introdução que seria uma só, mas eu acho que eu vou dividir em duas, beleza? Vamos lá então, introdução. Agora a gente vai ler o texto, tá? Hebreus 1, do 1 ao 4. E eu tenho duas leituras aqui para você. Primeiro, nós vamos ler na ACF e depois na NVT, como eu já disse. Eu vou dividir do 1 ao 4, como está dividido na NVT, porque os textos que eu comparei fizeram mais sentido assim, beleza? Então vamos lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo,
por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressão e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. NVT, vocês vão perceber que na NVT não tem, em nenhuma versão atualizada tem esse ponto aqui, ó, havendo feito por si mesmo, ó, por si mesmo. Isso aqui é importante e eu vou tratar no versículo 3 com vocês também. NVT não tem, nenhuma atualizada tem. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar dos nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Uma ótima leitura da NVT, que ficou perfeito, né? Apesar de não ter colocado o por si só aqui. Nenhuma atualizada colocou, né? Vamos lá agora uma introdução sobre os primeiros 4 versículos. E depois eu vou tratar versículo a versículo com você. O autor inicia o texto com uma espécie de conclusão vitoriosa de Cristo, né? Como eu disse, ele está falando de Jesus, isso aqui, né? Ele está falando de como Jesus foi o perfeito sumo sacerdote. Mas eles não sabiam que aquele Messias era o Jesus Cristo que morreu na cruz. Eles precisavam de provas de que ele era. Então o autor começa falando coisas simples sobre Jesus. Quem era Jesus, gente? Esses dias me falaram que me criticaram porque a gente usa as palavras de Jesus como doutrina. E por que eu não iria usar? O Filho irradia a glória de Deus. Jesus é o próprio Deus. Ele é a imagem perfeita e a única forma expressa de Deus na Terra. O homem só vai conseguir chegar a Deus por Jesus. É o máximo que ele vai conseguir ver e já é, assim, é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa. Expressa de forma exata o que Deus é. As palavras de Jesus também expressam isso. A sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Muita gente acha que Deus criou tudo, criou a possibilidade da salvação e pocou fora. Não. Com a sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Aqui não está no passado, aqui está no presente. Tá? Sustenta ainda. Depois de nos purificar dos nossos pecados, e ainda fala que assentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Ou seja, isso é uma declaração vitoriosa. Quem é Jesus? Ele poderia fazer isso aqui no final do livro. Mas é como se ele pegasse o final, a conclusão, e jogasse no início. Vocês vão saber de cara quem é Jesus, antes da gente começar a falar sobre ele. É isso que ele está fazendo. Outra coisa que eu percebi é que é uma declaração de fé contra outras crenças da época deles e da nossa. Se eles achavam que a palavra de Deus escrita ou a palavra falada era a sabedoria de Deus, agora eles perceberiam que aquele Messias era a palavra de Deus, o próprio Deus falando. E falando em pessoa, Deus existe, uma segunda pessoa da Trindade que também é Deus e que é a palavra e a sabedoria de Deus. Isso era difícil de entender. Até para muita gente hoje é difícil de entender. Aí ele começa reconhecendo. Deus falou por outros métodos. Ele usou profetas, ele usou visões, ele usou até uma mula para falar, né? Deus falou de outras formas, mas agora ele fala em Jesus. E ele não fala só isso. Ele colocou ali, ó, agora no fim, falou por Jesus. Esse no fim indica fim dos tempos, tá? O termo original, fim dos tempos, depois eu vou falar sobre isso. Ele está dizendo que a última revelação de Deus é Jesus. Após a Bíblia ter sido montada e feita, que também foi providência divina, não existe nenhuma revelação a mais. Toda revelação que tem, se não passar pelo cunho da palavra de Deus,
e ela não é verdadeira. Ela não vem de Deus, ela vem do diabo, ela vem do homem, menos de Deus. A palavra final é a palavra de Jesus. A Bíblia Sagrada que nós temos hoje, ela é a palavra de Deus. Né? Ela contém tudo da palavra de Deus, não há revelações novas sobre isso. Desde o primeiro verso, ele começa afirmando a divindade de Jesus. Vê que ele pegou um peso enorme, né, de ser a palavra de Deus. No início, Deus falou de várias formas e derrama isso em cima de Jesus. Agora ele falou aqui, ó, nesse cara. Então ela afirma a divindade de Jesus desde o início, um apoio à teologia da Trindade. Para quem não sabe, né, a teologia da Trindade é apoiada na Bíblia. A sabedoria, tão vista no Antigo Testamento em livros como Jó, Salmo e Provérbios, era uma revelação do próprio Jesus. Né? Toda vez que você vê, toda vez não, né? Muitas vezes que você vê a sabedoria em Provérbios, é Jesus ali. Né? É porque eles não tinham essa revelação completa. E eles adoravam até isso. Salmo, tem texto de Salmo que está adorando Jesus, né? Mas eles não tinham a revelação completa de que era o Messias, de que era o homem que viria, né? O Filho de Deus que viria. Coisas que a gente precisa aprender aqui, e é aqui que a gente pega o motivo de continuar. É o seguinte, o autor ajuda a gente a enxergar melhor. Ele abre os nossos olhos quanto a essas afirmações de Jesus. A certeza da obra completa e a independência de Deus em relação ao homem, no sentido, gente, de que Deus não dependia de você para fazer nada. Ele não dependia da sua ação para ter te purificado dos seus pecados. Ele simplesmente fez. Isso é graça, né? Isso é graça. E isso ajuda a gente a ter mais certeza da nossa salvação. Isso aqui é sobre Jesus e o que ele fez com você, né? E ainda um monte de coisas que a gente não vê na igreja. Né? As igrejas não falam sobre isso aqui. Hebreus tem um poder destrutivo em seitas que dizem pregar o evangelho. E eu até achei no início que ele estava indo contra o gnosticismo. Mas não é o gnosticismo, mas eu acho que pode ser uma primeira aparição do gnosticismo. Eu acho que ele estava começando dali, né? Aí textos como o que eu citei aqui, ó, vai ressaltar, depois de nos purificar, uma coisa que já foi feita, sem ter te questionado, ele já te purificou. É claro que isso aqui é para quem? É para aqueles que são destinatários da carta, os filhos de Deus, né? Aqueles que foram chamados pelo Espírito. Amém? Antes de continuar, a gente precisa lembrar, né? Faça parte do canal. Só que eu acho que o conteúdo já ficou grande, então eu vou pausar aqui e aí a gente volta no próximo vídeo com as curiosidades antes de entrar, propriamente dito, no livro de Hebreus. Amém? Fica com Deus. Eu não vou voltar para a mesa, vou encerrar aqui e a gente vai continuar das curiosidades. Eu tenho 3 curiosidades aqui, 2 ou 3 curiosidades sobre Hebreus para te passar. Fique com Deus. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa do vídeo. Se ficou difícil de entender, me falem, né? Porque eu vou tentar ajudar também. E aí eu volto no próximo vídeo aqui no canal.